Hoje vamos falar sobre uma figura de linguagem ou um recurso linguístico conhecido como metáfora. Falaremos ainda acerca de suas diferentes formas de se manifestar como um recurso linguístico que pode trazer estilo e beleza na sua comunicação. Vem comigo. Metáfora. A metáfora consiste na transferência de um termo para uma esfera de significação que não é a sua. Isso em virtude de uma comparação implícita. Dessa forma, nós podemos dizer que a metáfora ela é uma figura de linguagem, um recurso linguístico que consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em um sentido figurado, ou seja, nós vamos transferir o seu significado para uma esfera de significação diferente da sua, ou seja, uma esfera de significação que não é literal. Em outras palavras, nós podemos dizer também que a metáfora ela estabelece uma comparação implícita entre dois elementos, atribuindo características de um elemento a outro, mesmo que esses elementos sejam diferentes em sua essência. E para ficar mais claro a explicação que eu dei recentemente, vou dar alguns exemplos de metáfora para facilitar o nosso entendimento acerca deste recurso linguístico. Vamos utilizar o exemplo: seu sorriso é um sol brilhante. Nesse exemplo, a pessoa está comparando o sorriso de alguém ao sol. Ele está transferindo as características do sol, como brilho e calor, para descrever o sorriso de uma pessoa. Isso é até uma forma poética de expressar que o sorriso daquela pessoa é radiante e é iluminado. Não necessariamente que aquele sorriso tenha as características literais do sol, quente, brilhoso, não. Mas é uma forma poética de dizer que o sorriso é radiante e iluminado. Vamos para mais um exemplo. O coração partido. Nessa metáfora, o coração partido, o coração está sendo usado para representar um sentimento de quê? De tristeza profunda, causado por uma desilusão amorosa. E não necessariamente que um coração literal de um ser humano ele foi cortado ao meio. Não é que o coração físico esteja literalmente então partido, mas a expressão ela vai transmitir o que? A ideia metafórica de sofrimento emocional e tenso. Mais um exemplo: as estrelas dançavam no céu. Aqui a metáfora está comparando o movimento das estrelas no céu ao ato de dançar. Também é uma forma figurada de descrever a beleza, o brilho e o movimento das estrelas no céu com o ato da dança, ou seja, transmite a sensação de movimento e de vivacidade que uma dança também contém. Agora que eu tenho certeza que você já compreendeu o que é a metáfora, eu irei falar acerca das diferentes formas de se manifestar que a metáfora tem. A metáfora pode se manifestar através da personificação, através da hipérbole, através do símbolo e através da sinestesia. Vamos falar acerca dessas formas de manifestações da metáfora. A personificação pode ser também chamada de animismo ou prosopopeia. É uma modalidade da metáfora em que atribuímos características humanas a seres inanimados, animais ou mesmo conceitos abstratos. Então podemos entender a personificação como uma forma de dar vida ou personalidade a algo que não é humano. Vamos de exemplo para que você entenda melhor? Por exemplo, na frase "a lua sorria no céu". Nesse exemplo, a lua é personificada, atribuindo-lhe a capacidade de quê? A capacidade de sorrir. Algo que normalmente seria somente associado a um ser humano. Então, a lua está sendo personificada com a capacidade de sorrir. Vamos verificar outro exemplo? O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Aqui também está sendo atribuído ao dia a capacidade da felicidade e a capacidade do sol sorrir. Coisas que geralmente são atribuídas, são características natas do ser humano. E agora vamos para mais uma modalidade de metáfora que é chamada de hipérbole. Essa modalidade eu tenho certeza que você, assim como eu, utiliza muito e talvez você nem saiba qual é o nome
que se dá a esse recurso linguístico. E eu hoje vou explicar para você. É a hipérbole. É uma modalidade de metáfora em que se utiliza o exagero para enfatizar uma ideia ou uma característica. É a figura de linguagem, então, que vai amplificar algo de forma exagerada para transmitir uma intensidade maior. Vamos ver como é que eu e você utilizamos isso no nosso dia a dia, essa metáfora? A seguinte expressão: estou morrendo de fome. Nessa frase, o uso da hipérbole intensifica a sensação de quê? A sensação de fome. Enfatiza que a pessoa está extremamente faminta, mesmo que não seja literalmente uma situação iminente de morte. Você já utilizou essa expressão? Pois é. Pois então você utilizou a metáfora na sua modalidade hipérbole. Mais um exemplo? Na expressão, já falei 1 milhão de vezes para você não fazer isso. Também está utilizando um exagero, uma amplificação da ideia. Às vezes você falou apenas 1 ou 2 ou 3 vezes, mas você diz, já falei 1 milhão de vezes. Para quê? Para que aquela pessoa pare de fazer aquilo que você não quer que ela continue a fazer. Então você intensifica, você potencializa essa ideia através da metáfora na modalidade hipérbole. Então você nunca mais vai esquecer acerca dessa modalidade de metáfora, acerca da hipérbole, da intensificação, da amplificação da ideia para você atingir o resultado na sua comunicação. E vamos para mais uma modalidade de metáfora, o símbolo. O símbolo é uma modalidade da metáfora em que um elemento concreto ele passa a representar algo abstrato. Então, ele será amplamente utilizado, este símbolo, que ele é concreto, mas que representará algo abstrato, para transmitir significados mais profundos e simbólicos. Então, vamos de exemplo para ficar mais claro. Um exemplo: a pomba é um símbolo da paz. Nesse exemplo, a pomba representa o quê? A ideia da paz. O símbolo deste animal está associado, então, culturalmente à paz, mesmo que o animal em si, a ave em si, não tenha uma relação direta com esse conceito. Assim como a balança, né, é o símbolo da justiça, assim como a cruz é o símbolo do cristianismo. Então, são exemplos de metáfora na modalidade símbolo. Nessa modalidade também entra o simbolismo das cores. Cor branca representa a pureza, né? Cor azul, sonho, felicidade. Enfim, também há esse simbolismo das cores. E por fim, a modalidade de metáfora sinestesia. Essa modalidade de metáfora, ela está nos planos sensoriais, né? Então, fundem-se nessa metáfora sensações visuais, auditivas, gustativas, olfativas e táteis. Então, a sinestesia, ela combinará essas sensações de diferentes sentidos para criar uma imagem ou uma experiência mais rica. A sinestesia, então, envolverá a atribuição de características de um sentido a outro. Vamos ver em exemplos para conseguirmos entender um pouco melhor. No exemplo, os sons das cores vibrantes. Veja, nessa frase há uma sinestesia ao combinar o quê? Ao combinar a audição, ou seja, o som, com a visão, ou seja, as cores, o som das cores vibrantes. Ela cria uma imagem poética em que o som é descrito como colorido e vibrante, mesclando então diferentes sentidos. Vamos para mais um exemplo. A cor cantava-me nos olhos. Neste exemplo se misturam o que? A sensação visual de cor e a sensação auditiva de cantar. Essas modalidades de metáfora que eu apresentei a vocês hoje, como personificação, hipérbole, símbolo e sinestesia, são apenas algumas das muitas formas que nós temos de explorar a linguagem figurada para transmitir significados mais profundos na nossa comunicação e assim criarmos imagens vívidas, despertarmos emoções nos nossos leitores ou nos ouvintes. Eu espero que você, a partir desse vídeo, não esqueça mais acerca
dessas modalidades de metáfora e as suas significações, como que podem ser utilizadas em contextos de falas ou de escrita. Se você gostou do vídeo, peço a você que deixe seu like, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e até a próxima.